Olha, o presidente Lula realizou uma reunião com 13 ministros da área de desenvolvimento social para cobrar projetos e ações para pessoas de baixa renda. O encontro contou com a presença do vice-presidente Alckmin, Luiz Marinho, André Fufuca, deputado Paulo Teixeira, ministro Padilha, ministra Marina Silva, ministro Wellington Dias, Isolda Sela, Carlos Lupe, Nízia Trindade e Paulo Pimenta. Bom, vamos debater um pouquinho isso aqui. Ricardo Rous, esse tipo de gasto, ele é um gasto justificável, esse é um gasto importante. Gasto que vai para o lado social, gasto que procura atender a população em estado de vulnerabilidade. Nós não podemos ter um liberalismo completo aqui, porque existe uma camada muito grande da população brasileira que é vulnerável e precisa da assistência do Estado. É saber gastar, não é? Não desperdiçar. Exatamente. Quando a Mônica falou que era possível, na fala dela, o déficit zero, por exemplo, eu concordo que é muito possível, desde que o governo saiba cortar gastos, que é o grande problema desse governo, e não fazer o que está acontecendo, que é alguns cortes de gastos em área social. Está tendo um contingenciamento, um bloqueio de 3,8 bilhões de reais agora no governo, ordenado pelo governo, quando nós encontramos emendas parlamentares no montante de mais de 47 bilhões de reais. É aí que nós temos um problema. Libera-se dinheiro para parlamentares gastar com a lógica dos parlamentares e para a população, para os gastos sociais, a gente tem que fazer algum bloqueio de gastos. Então, esse equilíbrio não está acontecendo no governo. É esse equilíbrio que nós precisamos. Se o governo cortar gastos públicos, a gente consegue o déficit zero. Mônica Rosenberg, o economista Luiz Paulo Rosenberg defenderia uma linha mais ou menos de Keynes, de fazer investimentos públicos para combater o desemprego, ou isso pressupõe que haja suficientes reservas e um equilíbrio fiscal para que isso possa ser feito? Nós não somos Estados Unidos da América na época do New Deal. Primeiro que eu acho que nós vamos ter que chamar o meu pai aqui para participar desta mesa, para responder essas questões. Já está convidado. Luiz Paulo, você já está convidado. Por favor. Agora, a mim o que me choca vendo essa notícia, você lê uma lista aí de ministros, não tem nenhum que seja técnico. Como é que com um rol de ministros desse, com essa lista de nomes que vai de Fufuca até, eu não vou ficar repetindo aqui, mas não há ministros técnicos. Enquanto nós não tivermos um corpo de ministros que está lá com conhecimento e capacidade da área que eles estão gerindo, nós não vamos sair desse lamaçal de gastos errados, gastos excessivos e de não chegar ao resultado para a população. É claro que precisa investir, tem gente no Brasil morrendo de fome, comendo lixo, sem saneamento. E fica uma discussão aí de loteamento de cargo, nós estamos vendo isso acontecendo em vários ministérios. Precisa mudar a atitude de nomeação de ministros e de segundo, terceiro escalão. Renato Batista, mas com a fome de cargo que está o Centrão, e quer a Caixa, quer ministérios, quer turbinar ministérios com verbas, quer emenda parlamentar, desse jeito não adianta eleger presidente, é melhor eleger o Centrão e pedir para ele governar. É um parlamentarismo nem declarado e um parlamentarismo centralizado fazer uma paródia com o Centrão? O problema de tudo isso, Capês, é que a maioria desses partidos do Centrão, eles não têm propósito nenhum. Não tem... Qual que seria o ideal? O ideal seria que o presidente da República governasse em conjunto com o Legislativo, que os partidos que gostariam de fazer parte da base do governo, eles falassem, olha, nós aqui do Partido A, nós somos bons em políticas para o esporte. Vamos fazer políticas para o esporte, nós gostaríamos de tratar dessa área, nós temos políticas públicas efetivas para fazer nessa questão, nesse tema, nessa pasta, só que não é assim, né? Basicamente, eles olham os ministérios com base nos orçamentos. Quanto maior o orçamento do ministério, significa que aquele partido vai poder fazer mais politicagem com aquele recurso, e aí nomeia-se qualquer um que tem uma boa interlocução ali com o partido, e a gente vê, no final das contas, as nomeações dos ministérios, que, aliás, só aumentam, né? A gente já está com 38, 39 ministérios, na verdade, e com possibilidade de aumentar aí para os próximos anos, porque o Centrão quer ter mais ministério, quer ter mais orçamento, quer fazer o que bem entender. Agora, projeto para o Brasil, esquece. Jéssica Almeida. Eu quero ouvi-la. Pode falar. Eu sou de Recife, Pernambuco.
E lá nós temos um índice bem baixo. Nós não estamos vendo o governo chegando junto desses PAC, que é tão veiculado por aí. Nós não estamos vendo essa economia para a população mais baixa renda. Eu espero que esses nomes que estavam nesta reunião, que foram escolhidos não de forma técnica, como disse a minha querida, foram escolhidos de forma política. E veio dessa política. Muitos deles são ministros do Nordeste. Eu espero, sim, esse olhar bem atento para essa população de baixa renda. Eu espero que realmente se olhe mais o ponto da lança. Porque nós estamos lá no Nordeste, em algumas cidades do interior, sem água. Sem água, nós estamos sem água. Obras que estão paralisadas, foram outras e outras coisas que a gente sequer pode mencionar, porque provas estão aí, mas, infelizmente, vontade de realmente aprofundar sobre algumas questões de desvios dessa água que não chega, não se tem. Então, eu espero que, assim como tenha essa reunião com os ministros para esse olhar mais crítico para a baixa renda, que se tenha esse olhar também mais crítico para fiscalizar essas obras. Muito bem colocado, Jéssica, muito bem. A gente está falando muito, focando nas condições de fato extremas em que vive a população nesse momento da faixa de Gaza, mas temos aqui dentro do Brasil algumas áreas em que realmente não são poucas, de uma população que espera e anseia e precisa de ações urgentes e de ações transparentes para que a verba chegue a seu destino. Necessidades básicas. Necessidades básicas, Jéssica.